nome é Daniele, sou esposa do Silvio, né, que ficou preso 5 anos e 11 meses injustamente. E isso acarretou muita coisa na nossa família, né? Primeiro, o impacto de saber, de ter uma notícia que seu esposo foi preso. E você saber que, como eu já estava com ele há 13 anos, então eu já conhecia quem era o Silvio. E saber que realmente não... Eu me perguntei, quando eu fiquei sabendo, foi uma questão de meia hora até eu chegar no local, o que o Silvio tinha feito, o que tinha acontecido. Porque eu conhecia, era um trabalhador, era um professor, era um lutador que buscava um sonho dele. E eu pensei, não é possível, tem algo que tem errado. E ao chegar na delegacia, a ficha vai começando a cair. Quando você vai ouvindo o delegado falar, ouvindo um policial te receber. E quando eu tive frente a frente com o Silvio, eu falei, o que houve? E a resposta dele eu já sabia o que seria. Ele falou para mim, confia em mim, eu não fiz nada. E quando ele me deu essa resposta, eu só pensei nos nossos filhos. Porque eu falei, o que vai acontecer? Que o policial relatou que ele ia ter que ficar preso, porque eu fui lá achando que ia ser um esclarecimento que ele ia dar e não acreditava que no mesmo dia o Silvio iria sair. Mas, na verdade, se passaram 5 anos e 11 meses. Isso foi uma vida. Impactou na vida dos meus filhos, impactou na carreira dele, impactou na nossa vida financeira, porque me vi sozinha, fui pai e mãe. Nessa época tinha família, lógico que tinha uma base, mas a gente não vai ficar incomodando todo mundo o tempo todo. Eu tive que correr atrás dos meus filhos e do Silvio, porque era custo para tudo. Era custo da educação dos meus filhos, era custo para a gente sobreviver, porque a gente morava de aluguel, tinha que pagar aluguel, tinha que botar comida dentro de casa e tinha que ter o dinheiro da semana que eu precisava visitar o Silvio. Era um local longe que eu tinha que ir, então gerou um custo. Eu precisava levar as coisas para ele comer. Então foi uma fase na minha vida muito difícil depois que o Silvio foi injustiçado. Muito difícil mesmo. Você sentar e ter que falar para os seus filhos, olha, teu pai está preso. Como é que você vai falar isso? Teu filho vai falar, mas por quê, mãe? Se sabe que o pai tem uma índole boa, sabe quem era o pai dele? Ah, porque ele foi preso injustamente. E você tem que ouvir das pessoas como eu ouvi no meu trabalho. Será que é verdade? Você está vendo o que está falando do seu esposo na televisão? Você confia nele? Foi o que eu ouvi de relatos de pessoas que trabalhavam ao redor. Dani, eu estou assistindo as reportagens. Você está acompanhando? Será que o seu marido realmente não fez isso? E a dor maior também é ver as pessoas ao teu redor, pessoas próximas, desconfiando ou falando. O preconceito que você sofre passando pela rua, as pessoas cochichando, né, falando de você. Você tem que ser forte, né, porque eu precisava ser forte para meus filhos, eu precisava estar forte para visitar o Silvio, porque eu não poderia derramar uma lágrima, porque às vezes eu entrava lá quebrada, triste, mas eu precisava passar alegria para ele, porque era o único momento que ele tinha com a família, né? E era muito complicado. Mas eu sempre boto Deus na frente de tudo, porque Deus sustentou muita gente, né? Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, sobrevivemos. Foi triste, era triste você entrar, e mais triste era na hora de ir embora, né? Ter que deixar ele lá dentro. Datas comemorativas, saber o Natal, o Ano Novo passar sozinho, aniversário dele, dos filhos, do meu. Foi muito complicado mesmo, mas isso foi a nossa justiça brasileira, infelizmente, né? O que a gente pede é rever os processos, olhe direito, com cuidado, rever para quem você está condenando, porque você não condena uma pessoa, você condena uma família, porque não é só o preso que sofre, carreta uma família, filhos, mãe, esposa, é muito complicado. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a ONG, né, porque teve um trabalho perfeito, porque após a entrada dele no processo do Silvio, a gente viu uma luz no fim do túnel, porque ele tinha sido sentenciado a 16 anos, e na época que eles entraram, o Silvio já estava cumprindo acho que uns 3 anos e pouco, e ali eles fizeram um trabalho primordial, né, e começaram a batalha para ser revertida essa situação do Silvio. Então, eu agradeço muito a ONG. E um recado que eu deixo para a Justiça, né? Que verdadeiramente olhem os processos, esse reconhecimento por foto, isso não pode existir, porque no
processo do Silvio, a pessoa saiu do coma no mesmo dia e levaram um leque de fotos dentro do hospital. E a pessoa tinha acabado de acordar, como é que ela pode fazer um reconhecimento de alguém que estivesse na cena do crime? E assim foi a sentença do Silvio, por um reconhecimento de foto. Então eu acredito que a justiça ela precisa reler os processos, não sair condenando. Ver realmente se foi a pessoa, se não foi, se bate as características, se começar a ver se realmente a pessoa estava no local, se não estava, ouvir os dois lados da história. Obrigado pela ONG, obrigado por essa oportunidade, obrigado por vocês me ouvir, né? E que cheguem até as autoridades o que realmente está acontecendo no nosso país.